Que a gente pode esperar nesse ano de 2026 do mercado de IA generativa de uma maneira geral? Seja você que investe, seja você que só consome aí o seu ChatGPT todo dia, seja você que trabalha com isso, trabalha na área que nem eu, que é desenvolvedor, que constrói aplicações de IA generativa, não só aplicações independentes, mas integra IA generativa em sistemas. Que a gente pode esperar nesse ano desse mercado que é grandiosíssimo? Eu já vou adiantar aqui para vocês que não vai ter bolha estourando, mas talvez a gente tenha um recesso, uma pisada no freio para a gente poder construir uma base que seja verdadeiramente sólida. Por que eu digo isso, pessoal? Quando a gente fala desse mercado em específico, de IA generativa, não só de IA de uma maneira geral, entra machine learning, deep learning, mas a generativa ela é muito importante para as empresas, porque ela consegue fazer o que as outras não conseguem, que é interpretar os dados. Não só interpretar essa palavra em si, talvez eu tenha usado a palavra errado, mas tomar decisões. A IA generativa, quando ela é bem direcionada, ela consegue tomar decisões para a sua empresa. Ela consegue analisar seus processos, sugerir otimizações e até mesmo trabalhar na área de, sei lá, compliance, de segurança da sua empresa, consegue estabelecer metas e planos. Então tem muita coisa que ela consegue fazer se feita da maneira correta. E esse ano, já vou adiantar aqui para vocês, eu acho que vai ser o ano da inferência de IA generativa. Quando a gente fala de inferência, a gente está falando do ato de pegar o input, mandar para o modelo de IA e ter o output desse modelo. Inferência é eu ir lá no modelo e ficar pegando os tokens dele a partir do meu contexto que eu estou enviando para ele. Então, quando eu estou falando de inferência mais rápida, eu estou falando que o modelo ele vai começar a retornar mais rápido para a gente. Se você é leigo e não entende muito bem, e você consome o ChatGPT, por exemplo, você vai achar que ele está fingindo que ele está digitando, que é um efeito que eles colocaram para fingir que o ChatGPT está digitando para você enquanto você está conversando com ele. Só que, na verdade, ele não está digitando, ele está retornando aqueles tokens em tempo real. Não é um efeito, é um processo que eles chamam de streaming de tokens. O streaming de tokens é você pegar os tokens que estão sendo gerados com base no contexto, nos tokens anteriores, né, e com base no contexto, e retornar esses tokens em tempo real para o usuário, porque se a gente for esperar ele retornar todos os tokens para só depois retornar para o usuário, a gente vai ter uma perda aí de usuários dependendo do sistema, porque vai ser muito lento da gente poder fazer essa operação. Então, eu trouxe para vocês aqui um relatório que eu construí com a ajuda de IA generativa também, com algumas fontes que eu acho muito interessantes, como por exemplo a Fortune 500 e Fortune 500 não, a Stanford, artigos de Stanford também. Tem um primeiro aqui, um artigo que eu trouxe que é muito interessante, e outras fontes da internet também. Então, eu trouxe um relatório de uma maneira geral da internet, vou deixar as fontes aqui para vocês, com uma pitadinha da minha opinião. É um relatório um pouco extenso, não vou falar de todo o relatório aqui para vocês, mas eu vou citar aqui os pontos mais importantes. E a gente começa o relatório aqui falando de benchmarks, né? Benchmarks de modelos. Antes disso, antes de falar dos benchmarks, tem uma adoção massiva que está acontecendo de IA generativa nas empresas. Isso não é novidade para ninguém, tá? Mas só alguns dados aqui interessantes: 88% das organizações, na verdade 78%, coloquei o dado errado agora que eu vi, 78% das organizações já usam IA nos seus processos. Dentre as organizações, né, 92% das Fortune 500, que são as empresas mais top do mundo, elas usam o ChatGPT. E o fato interessante que eu falei, os custos de inferência caíram 1000 vezes em 3 anos. Então, o custo para você poder mandar uma mensagem para o ChatGPT e ter uma resposta caiu em 1000 vezes em 3 anos. Então, é interessante. Nesse relatório, na minha análise aqui, eu vou trazer uma análise imparcial para vocês. Eu sou uma pessoa que trabalha no mercado de alternativa há 2 anos, mais especificamente na IA generativa, também um pouco nas outras áreas também, de machine learning e deep learning, mas meu foco principal é a construção de agentes, orquestração de agentes, criação de guarda-reio nos agentes, tudo que envolve a criação de agentes que são eficazes naquilo que eles foram predefinidos para fazer. Então, é uma área que eu tenho um pouquinho, assim, de propriedade, eu posso ser um pouquinho humilde que falar que eu tenho um pouquinho de propriedade para poder trazer uma análise aqui para vocês. Como uma pessoa que trabalha nesse mercado, seria muito normal, por exemplo, eu vir aqui e começar a falar bem para vocês. Não, você tem que investir, que você tem que fazer isso e a generativa vai dominar o mundo. Não é muito assim que vai acontecer, tá? O que eu vou trazer para vocês aqui são aspectos positivos e negativos que estão acontecendo nesse mercado agora. E como que a gente pode se preparar
para os impactos que eu acho que possivelmente vão ter no mercado de uma maneira geral, né. O mercado de IA, né, de uma maneira geral, não é um mercado que traz muito retorno, né, não sei se vocês sabem muito bem dessa informação. E é um dos problemas que eu vou falar daqui para frente. Por quê? Basicamente, está tendo muito investimento nas empresas, né, de, sei lá, vem de um fundo, vem de investimento, por exemplo, a Nvidia investe R$ 500 bilhões na OpenAI. A OpenAI pega R$ 500 bilhões e investe na Nvidia. Vocês viram o ciclo que está gerando aí. Agora pega esse ciclo entre 2 empresas e coloca 4 empresas no lugar. A Nvidia para a OpenAI, a OpenAI para a Google para a Nvidia, então é um dinheiro que está movimentando, que está circulando, mas que não está tendo muito retorno ali por baixo dos panos. E tem estratégias que algumas dessas empresas elas estão adotando, como por exemplo a OpenAI, para poder trazer um pouco mais de investimento externo da gente. A OpenAI ela está tentando deixar de ser uma empresa sem fins lucrativos, né, tem algum tempo, e se isso acontecer, vai ser muito interessante, porque a gente vai ter investimento externo na OpenAI. Então, na verdade, pra te falar a verdade, eu nem sei se eles já abriram o IPO, tá? Eu acho que não abriram ainda. Mas basicamente tem estratégias, vou falar da OpenAI, que eles estão tentando utilizar para poder monetizar essa coisa, porque com os custos de assinatura, por mais que você pague ali US$ 200 para poder ter o ChatGPT mais top de linha, mesmo assim está gerando prejuízo para eles, tá? E prejuízo não é muito legal, todo mundo sabe, e a gente precisa de contornar isso. Um dos pontos que eu tenho aqui para apresentar para vocês, que eu acho que eles vão usar para contornar esse prejuízo, não só esse ponto, mas o conjunto de outros, tá? É o ACP, Agentic Commerce Protocol. Recentemente foi lançado um protocolo pela OpenAI que permite basicamente você integrar a sua empresa, você está, por exemplo, da Shopify, dentro do ChatGPT. Você faz uma compra no Shopify dentro do ChatGPT. Então, você tem toda a facilidade de poder estar conversando de uma maneira natural e fazer uma compra, cara. Então, imagina o seguinte: a Uniub, que é a empresa que eu trabalho, ela faz uma propaganda dentro do ChatGPT e você consegue se ingressar em um curso, você consegue ser candidato só conversando com o ChatGPT. Pô, eu tô com muita vontade de fazer engenharia da computação, seria muito interessante, mas eu não conheço nenhuma faculdade da minha região, nenhuma universidade. O ChatGPT fala o seguinte: não tem problema nenhum, a Uniub ela tem um curso de engenharia da computação totalmente feito para você que tem esse interesse, esse interesse, esse interesse, seria muito interessante que você fizesse lá. O custo desse curso é X, para você entrar, você tem que fazer tal vestibular, tal dia. Então olha o tanto de informação que eu consigo inserir dentro do ChatGPT e permitir que o meu usuário ele interaja com o meu negócio dentro do ChatGPT. Agora imagine o seguinte: o ACP, o Agente Commerce Protocol, ele não é só focado na área do ChatGPT, ele é focado também para quem é desenvolvedor. Então imagina, eu que sou desenvolvedor, eu integro o meu negócio dentro do ChatGPT, construo lá os endpoints para poder comunicar com o ChatGPT, e eu consigo a partir disso criar um lead dentro do meu CRM, seja o HubSpot, seja o Salesforce, a partir da conversa que o meu usuário, que o meu possível lead, né, que o meu prospect ele teve com o ChatGPT. Então, o ChatGPT vai ser basicamente um filtro, já vai me entregar ali um lead totalmente qualificado, aquele cara tem interesse em fazer, pô, ele é dessa cidade, tem tantos benefícios, ele já entrega para mim um lead qualificado. Então imagina o ChatGPT qualificando leads, né? Não somente você que constrói sistemas que fazem esse processo, mas imagina isso integrado dentro do ChatGPT, o tanto que ia ser positivo isso para a OpenAI e, claro, o tanto que ia gerar investimento, né? É um dos pontos que a gente tenta focar sempre, que é a parte da inovação, onde eu trabalho, né? Que é, imagina a gente ter a Unilb dentro do ChatGPT, cara. Vamos ficar de olho nessa tecnologia? Vamos observar para ver como que ela vai evoluir, quais são os fallbacks, né, os pontos positivos, pontos negativos, para a gente poder ficar de olho e se for vantajoso, vamos entrar nesse mercado com cabeça, cara, de cabeça de finca, vamos para cima. Então, é muito interessante também esse protocolo e eu acho que ele vai evoluir bastante nesse ano. Então, é uma alternativa para poder evitar com que essa bolha estoure, né. Falo bolha estoura no sentido de, eh, tudo cair, né, todas as empresas falirem, essas coisas assim, não vai acontecer. Mas eu acho que vai ter ali um recesso muito grande nesse mercado esse ano,
ou se não for muito grande, não vai ter tanta novidade assim. A gente vai focar muito na parte de inferência, na parte do custo, né, por token, que está diminuindo linearmente com o tempo, é uma coisa positiva, pelo menos, e estabelecer uma base sólida. Então, se você que é uma empresa, quer integrar IA generativa no seu negócio, é muito importante construir uma base sólida. Escolha muito bem o framework que você vai utilizar. Eu tenho 2 frameworks, um para Python e um para Java, dependendo do tipo de cliente que você é, meu cliente, né? Dependendo do tipo de desenvolvedor que você é, da sua empresa, você pode utilizar um ou outro. Esses frameworks, eles permitem que você construa aplicações multiagênticas, nossa, que palavra bonita, né? Que é basicamente o seguinte: eu tenho um agente que trabalha criando questões, sei lá, de uma prova, eu tenho um agente que trabalha corrigindo uma outra prova, e esses agentes eles precisam conversar. Eu consigo conectar esses 2 agentes de uma maneira muito fácil com esse framework. Ele possui integração não só para integrar um agente com o outro, mas para integrar redes de agentes, muito parecido com o LangGraph, para quem é desenvolvedor e tem essa familiaridade. Então tem para todo mundo esse framework. Se você gosta de IA generativa, dá uma olhada que você vai gostar bastante. Se eu fosse você e quisesse começar do zero, eu começaria no Java, que é a nova versão que eu estou construindo do Agently, só que focado mais especificamente no Java. Então, pessoal, já voltando aqui para o primeiro tópico que eu queria falar para vocês, a gente tem uma evolução desses modelos com o tempo. Então, o GPT ele evoluiu nesse tipo de benchmark aqui, que é o SWE, com o tempo. A gente vê que, por exemplo, o melhor dessa lista aqui, desse gráfico, é o Cloud 4.5, e eu até concordo, que eu gosto mais dele. Esse benchmark aqui, o SWE, imagina que é o seguinte: eu pego esse modelo, eu coloco ele para trabalhar no repositório código aberto para resolver uma issue, e eu avalio o desempenho dele para resolver aquela issue, qual que foi a qualidade, quanto tempo ele levou, e qual que é a comparação dele com o humano. Simplificadamente, é isso. Então a gente tem aqui benchmarks muito interessantes desses modelos. Só que a gente nunca vai ver modelos que estão atingindo, por exemplo, 98%, 99% nesse tipo de benchmark. Se a gente quer avaliar a inteligência de um modelo, já vou dar uma dica para vocês, avaliem as capacidades de resolver questões de física desse modelo. Então, se o modelo consegue resolver questões de física, aquelas mais difíceis, muito bem, quer dizer que ele é muito inteligente. E ele provavelmente vai conseguir resolver outros temas também. Porque, no geral, pessoal, a arquitetura Transformer, que é a que guia esses modelos, que é a base desses modelos, por mais que haja algumas variações e algumas camadas ali, ela é uma arquitetura baseada em contexto. Então, quando eu falo de contexto, imagina o seguinte: se você é uma pessoa que não entende muito bem, eu tenho o meu corretor de celular. Então, vou pegar minha capinha aqui. Você tem o seu celular, você está conversando com alguém e você, imagina um tempo atrás aí, você tinha aquele celular ruinzinho, conversava com aquela pessoa e quis fazer uma brincadeira. Você fica clicando no seu, naquele teclado que sugere a próxima palavra. Então, vou clicando, 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 e no final se gera uma frase completamente estranha daqueles cliques que você foi dando. Os LLMs, eles funcionam basicamente daquele jeito, só que de uma maneira muito mais robusta, com atenção, mecanismos de atenção, de memória, persistência, mas é basicamente a essência daquilo é a mesma. O corretor, não sei se é corretor a palavra, tá, me fugiu da memória, vou falar corretor. O corretor do seu celular, aquele antigão, ele é baseado num conceito chamado Markov Chains, cadeia de Markov, que é basicamente o seguinte: o próximo estado, ele só é baseado no estado anterior a ele. Os LLMs é o contrário. Além de ter todo o estado, né, todo o contexto ali que estão na rede neural do modelo, nos processadores dele lá, eu tenho o contexto do usuário. Então, quando ele vai gerar um novo token, ele gera um novo token, manda tudo de novo para a camada e vai propagando isso até chegar um novo token, até ele gerar um novo token. Por isso que geralmente é muito mais demorado você gerar o primeiro token do que gerar o resto dos tokens. Apesar de que hoje em dia é super rápido, a gente nem nota. Mas é porque ele é baseado nisso, ele é baseado em contexto, ele pega a sua entrada, joga para a rede do modelo e sugere o próximo token. Aí depois, baseado nesse contexto e no contexto dele de maneira geral, no treinamento dele, ele faz o mesmo processo, joga, gera o próximo token. Então,
quando a gente fala desse custo de inferência, dessa inteligência do modelo, a gente está muito mais focado em avaliar qual que é a percepção que o modelo tem do contexto que a gente está fornecendo para ele, qual que é a qualidade da resposta que ele dá, baseada no contexto, do que da inteligência do modelo em si, porque o modelo em si não é inteligente, tá? O modelo ele é uma entidade probabilística, ele está prevendo o próximo token de uma maneira muito mais inteligente que você, por exemplo. De novo, quando eu falo inteligência, esse termo é um pouco relativo. O que que é um ser inteligente, né? Se a gente começar a falar de inteligência, a gente vai provavelmente chegar no assunto de AGI, que está nesse documento, só que eu não quero dar muitos detalhes, não quero me estender muito aqui para vocês. Quero só trazer para vocês uma análise principal. Então, tá aqui o benchmark dos modelos. Se vocês quiserem, deem uma olhada. Aqui está a redução dos custos do modelo. A gente pode analisar aqui. Foi uma redução linear de 2023 até 2026, que é esse ano. A gente teve ali uma redução muito grande dos custos por milhão de tokens. E aqui eu estou analisando os modelos top de linha, tá? Estou analisando aqui, por exemplo, $60 por custo de input. Eu vou estar provavelmente pegando um O1, por exemplo, modelo O1, O1 Mini, algum desses, que são modelos geralmente muito caros. Então, pegando os modelos top de linha, a gente vê que o custo de tokens reduziu bastante. Agora, a NVIDIA adquiriu o Grok recentemente, né, que é a maior empresa de inferência que existe hoje em dia. Tem os cérebros também, mas o Grok ele está entre as mais famosas. Quando a gente fala de Grok, que é uma plataforma de inferência ultra rápida, e a NVIDIA adquirindo essa empresa, a gente enxerga que tem alguma coisa aí por trás. Então, há um interesse esse ano em trazer uma redução não só do custo de tokens pelo processador que o Grok usa, que é o LPU, Language Processing Unit, mas também a velocidade que eu entrego esses tokens para o meu usuário final. Então, imagina o seguinte, você é um usuário de IA e você está vendo o ChatGPT digitar para você. Imagina que ele digita tão rápido que não faz nem sentido eu colocar essa animaçãozinha de digitar. Eu espero um pouquinho e te dou a resposta final. Para que essa animaçãozinha, né, de editar? Para quem é desenvolvedor agora, trocando um pouco os termos mais técnicos, para que eu vou usar streaming de tokens, né, para uma query muito pequena, para uma resposta que é muito rápida de ser devolvida por esses tipos de chip? Sendo que eu posso retornar instantaneamente pro cara, para que eu vou criar essa animação de streaming? O cara nem vai perceber que digitou alguma coisa, porque ele piscou o olho e já está a resposta na tela. Então, talvez, dependendo do tipo de resposta que a gente tem dos modelos, dependendo do tipo de entrada, do tamanho do tamanho da saída, a gente pode notar que o streaming vai se tornar obsoleto, porque vai ser tão rápido que ninguém nem vai enxergar o tão rápido que foi retornar esses tokens para o usuário final. Então vai ter um ganho absurdo na experiência, não só do usuário, mas do desenvolvedor também, porque construir aplicações que não usam streaming de tokens, geralmente é mais fácil. Não estou falando que construir aplicações com streaming é impossível, mas tem algumas nuances, algumas coisas que são chatinhas da gente poder trabalhar. Mesmo assim, eu acho que vai reduzir bastante aí a velocidade e possivelmente alguns tipos de aplicações que usam streaming não vão usar mais, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu trouxe aqui para vocês também outro gráfico de comparação dos modelos estadunidenses, dos modelos da China, porque isso não virou só uma disputa entre empresas em si, isso é sim uma disputa geopolítica. Então, a gente tem Estados Unidos por um lado, China do outro lado, e os modelos dos dois competindo, cara. Então, a gente tem o OpenAI, por exemplo. O OpenAI deu alguma coisa muito louca, o OpenAI vai falir. Que os Estados Unidos vai fazer? Ele vai comprar o OpenAI. Pronto, isso virou uma questão de geopolítica. Então, pessoal, quando a gente analisa o preço por milhão de tokens do GPT 5.2, por exemplo, que é o que eu trouxe para vocês, e do DeepSeek, que é esse daqui, DeepSeek até sumiu, né? Parece que cadê o DeepSeek? Sumiu. A gente nota que os modelos top de linha da OpenAI, se comparados com os modelos top de linha do DeepSeek, a diferença de custo por milhão de tokens entre eles é absurda. Então, a China, por ter uma limitação tecnológica na questão de chips, eles fizeram eles basicamente tiraram leite de pedra, né, tem essa expressão aí, tiraram leite de pedra, cara. Então, eles descobriram uma nova maneira de treinar modelos de maneira mais eficiente e aplicaram isso nos modelos da DeepSeek. Apesar de que, já entrando na parte geopolítica,
se China realmente invadir Taiwan, eles vão ter ali um poder maior de semicondutores e pode ser um pouco desvantagem para os Estados Unidos. Mas cenas para os próximos capítulos, vamos ver o que vai acontecer. Continuando aqui, pessoal, a gente tem alguns indícios, alguns dados de investimento. Então, por exemplo, a gente tem que muitas empresas investem em IA gerativa, só que grande parte delas não tem nenhum retorno. Isso é triste. A OpenAI, por exemplo, já comentei aqui que ela não gera lucro. Pode ser que o ACP ajude ela a fazer ela gerar lucro, né? Mas não é certeza ainda. Muitas empresas implementam IA, só que falham. É falho a implementação delas. Às vezes a empresa acha que criar um agente de IA é só construir um prompt bonito e esquece de memória, de persistência dos dados, de cache semântico para poder pegar uma entrada que é muito comum e não processá-la de novo lá no OpenAI, na API deles, mas sim buscar de um banco vetorial que está localizado no Redis, por exemplo, e trazer a resposta que já está armazenada lá, porque é basicamente a mesma coisa, e devolver para o usuário muito mais rápido. As empresas não pensam nisso. As empresas querem agentes, elas querem IA, mas não sabem como implementar isso. E isso é um problema muito grande, porque a visão em si dos CEOs, de diretores, não está muito clara ainda. Acho que eles não entenderam muito bem qual que é a real necessidade do mercado e quais tecnologias são necessárias, quanto tempo demora para construir um agente IA, por exemplo. Então, são N fatores, tá? Eu, graças a Deus, eu trabalho numa empresa hoje em dia que me dá muita oportunidade de construir da maneira com que eu quero, da maneira que eu acho que seria o correto, né? Então, assim, eu consigo construir agentes que têm muita qualidade, que têm guarda-reio, que têm validação de entrada e saída, né, que são os guarda-reios, e agora eu estou implementando a parte de Semantic Cache. Então, é uma empresa que realmente está focada no futuro, realmente quer construir uma base bem sólida. Então, ainda bem, porque eu vejo algumas empresas que isso não acontece. Parece que é uma IA, quer IA para ontem, quer criar um departamento de IA, mas não sabe como, e parece que eu só quero uma IA no produto. Seria legal se tivesse uma IA no meu produto. Recentemente eu participei de um hackathon, onde basicamente um dos participantes lá, dos colaboradores, idealizadores de um dos desafios, ele queria um programa para eles, para a empresa deles, e ele falou o seguinte, eu até achei engraçado, eu ri muito na hora, porque ele falou assim: "Ah, se tiver IA seria legal também". Então, nem os próprios donos dos negócios, os CEOs, diretores, eles sabem o que que eles querem de IA. Às vezes nem precisa de IA no processo deles, mas eles querem de alguma maneira. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é montar uma base de IA sólida. Vamos usar o melhor framework, vamos usar um framework legal, da hora, vamos construir um sistema que tem cache semântico para evitar fazer gastos, construir guarda-reios, colocar memória no agente, né, memóriazinha. Então, são N fatores que a gente utiliza em agentes de produção, tá? E são difíceis de fazer, às vezes você não pode colocar na mão de uma pessoa só, né, dependendo da empresa, se você colocar na mão de uma pessoa só, essa pessoa vai ficar um pouco sobrecarregada e vai demorar um pouco mais para entregar as coisas. Então, focando aqui no próximo passo, a gente tem um abismo no investimento e na receita. Então é o que eu mencionei aqui, pessoal. Quando a gente tem um dinheiro que está circulando da Oracle para a OpenAI, da OpenAI para a Oracle, da Oracle para a NVIDIA, da NVIDIA para a OpenAI para a NVIDIA, NVIDIA para a Oracle, esse dinheiro não está gerando muita receita ali para eles, né? Então, o investimento comparado com o retorno, que é esse aqui de baixo, não está muito páreo ali, né? Tá uma diferença muito absurda. Então, um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado esse ano por causa da famosa bolha da IA, que pode fazer com que o desenvolvimento desses novos modelos, ele reduza bastante. Mais um dado aqui interessante, a interpretação fica para vocês, é o seguinte: 1,17 milhão de demissões houve, no ano passado nos Estados Unidos. Dentre elas, 5% foram atribuídas à IA. Olha, a gente está te demitindo porque a IA faz o seu trabalho muito melhor. Falou, hasta la vista. Nesse caso, fica a interpretação de vocês se a empresa, se a maior parte das empresas que deram essas demissões realmente iriam falar: olha, foi por IA que eu te demiti, tá? Fica a interpretação de vocês. Às vezes fica por reestruturação, análise de mercado, sempre tem outro termo, corporativez, que é falado, mas eu acredito, uma opinião pessoal minha, que grande parte dessas demissões foram feitas por IA.
tá? Então, é um dado que a gente pode analisar um pouco com a nossa própria interpretação, né. Vou pular um pouco aqui, pessoal, porque o vídeo está bastante grande. Vou manter algumas coisas aqui para vocês verem no próprio documento. E o último tema aqui para a gente finalizar, pessoal, é a parte de regulações, de leis, de conformidade, compliance, né, que é falado aí no mundo afora, que é conformidade, que vão entrar em vigor em 2026, né. Lá na Europa, eles estão tendo o AI Act, né, na União Europeia. Basicamente, é o seguinte, fiz até um curso recentemente de compliance ligado à IA gerativa, e é o seguinte, eles estão criando uma lei para sistemas de alto risco de IA gerativa. Então, vou citar um exemplo, um sistema que opera numa plataforma de extração de petróleo, só um exemplo, tá? Um sistema que trabalha com gestão de pessoas, um sistema ali que está trabalhando com a área médica. Então, esses sistemas de alto risco. A multa, se você descumprir alguma coisa dessa lei, pode chegar a 35 milhões de euros ou 7% do faturamento total da empresa, tá? Então é um prejuízo bastante alto, né? Além disso, a gente tem outros regulamentos, outras leis em outros lugares. A gente tem o Colorado AI Act, por exemplo, que só que ele é mais focado na parte de discriminação algorítmica. Por violação, a gente tem um custo aí de $20.000. Nosso Brasilzão, enquanto isso, eu trouxe esse dado aqui mais por uma piada mesmo, enquanto a União Europeia e Colorado aqui estão decidindo como eles vão jogar o jogo da IA, o nosso Brasilzão querido está decidindo se vai jogar o jogo da IA. É bem diferente, né? Então, é engraçado, o marco da IA, né, que é a brasileira, ele é mais focado em direitos autorais, né? Só que eles não é muito interessante a gente olhar para esse marco ainda não. Tá? Mas grandes leis e grandes projetos podem surgir a partir de inspiração desses outros desses outros regulamentos aqui, tá, pessoal? Assim como aconteceu em algumas leis aqui do Brasil. Várias leis aqui do Brasil foram inspiradas em outras e adaptadas para o nosso cenário. Então, isso pode acontecer aqui no Brasil. Por isso que é muito importante a gente olhar para esse mercado de conformidade, para esse mercado regulatório, porque pode refletir em outros lugares também. E os nossos sistemas, eles precisam estar em conformidade com esses sistemas aqui, com esses regulamentos aqui. Então, só para citar mais alguns exemplos do AI Act, a gente pode citar sistemas de biometria, identificação, infraestrutura crítica, serviços essenciais, que eu mencionei agora há pouco, e serviços de aplicação da lei e justiça. Eita, nós. Então, no geral, pessoal, o documento tem muita coisa legal aqui para vocês poderem olhar. Vou disponibilizar para vocês e eu espero que vocês tenham gostado dessa análise geral. Deu um pouco de trabalho para montar ela. Claro que eu usei IA para me ajudar, óbvio que eu usei IA para me ajudar. É mentira se eu dissesse que não, muita gente usa e fala: "Não, eu que fiz", não, eu usei IA, eu sei alguns sites muito legais, eu busquei novos sites confiáveis, vou trazer aqui para vocês as fontes e uma pitada aqui da opinião minha, como vocês viram. Então esse documento aqui está muito legal. Se vocês gostarem, baixa aí, dá uma lida, que vocês vão gostar bastante, mais ainda, desse documento. Até o próximo vídeo e vejo vocês aí nesse vídeo que vai ser com certeza sobre IA generativa também.